Machu Picchu é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Todos os anos, outra ala e esta é a cabeça do Condor. Desde tesouros antigos até cidades perdidas e templos escondidos, as montanhas oferecem uma ampla gama de descobertas estranhas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Viaje conosco pelas regiões montanhosas do Nepal, Rússia, Congo, Peru e em todo o mundo enquanto revelamos as 20 coisas mais estranhas já encontradas em montanhas. Número 20. Igrejas de Rocha de Lalibela estão localizadas na região montanhosa da Etiópia, a cerca de 400 milhas de Addis Abeba. Lá, você encontrará 11 magníficas estruturas que foram esculpidas nas rochas há centenas de anos. A história deste lugar nos leva de volta ao século XII, durante a dinastia Zagwe, quando todo o império estava sob o domínio do rei Gebre Meskel Lalibela. Nesse período, muitos cristãos enfrentaram perseguição dos muçulmanos, o que interrompeu as peregrinações cristãs à Terra Santa de Jerusalém. Para resolver a situação, o rei Lalibela decidiu criar uma nova Jerusalém dentro de seu reino, e este foi o nascimento de um projeto tão meticulosamente feito que continua a surpreender tanto historiadores quanto arquitetos modernos. Ao contrário de outras estruturas ao redor do mundo, que geralmente são construídas com rochas, estas foram realmente esculpidas na rocha. Isso significa que cada edifício neste local é um monólito, esculpido a partir de uma única pedra. Das 11 igrejas, 7 ainda compartilham uma parede com a rocha de onde foram esculpidas, enquanto as outras 4 são autônomas. Essas enormes estruturas cobrem uma área de 62 acres, e a maior delas tem mais de 8.000 pés de altura, o que equivale a cerca de 4 andares. Com paciência e atenção meticulosa aos detalhes, os artesãos que trabalharam nessas 11 igrejas garantiram que nenhum edifício fosse igual ao outro, embora todos apresentassem o mesmo gosto de design. Isso não foi uma tarefa fácil. O design intrincado foi alcançado por 24 anos de trabalho árduo, e hoje é seguro dizer que valeu a pena. Atualmente, as igrejas estão sob os cuidados da Igreja Ortodoxa Etíope, que ajuda a preservar sua história e legado. Número 19. A Caverna do Tesouro de Machu Picchu. A cidade-fortaleza de Machu Picchu é uma das descobertas mais encantadoras já feitas no Peru. Esta cidade sobre uma rocha foi descoberta pela primeira vez em 1911 pelo historiador e explorador americano Hiram Bingham, e desde então várias descobertas fascinantes foram feitas aqui. Mas talvez a mais emocionante dessas descobertas seja a porta secreta descoberta em 2010. Foi o engenheiro francês Thierry Jamin quem notou pela primeira vez essa porta selada na seção urbana de Machu Picchu. Animado para descobrir quais mistérios se escondiam por trás dessas portas, Jamin entrou em contato com o explorador francês David Crespi para investigar. Crespi trouxe consigo equipamentos especiais que usavam raios infravermelhos para escanear através das pedras grossas, para que pudessem pelo menos saber o que estava escondido atrás daquela porta de pedra. Quando finalmente escanearam, o que descobriram foi bastante chocante. Crespi e Jamin localizaram um mausoléu especial, que poderia ser acessado por uma escada que começava logo na porta. Acreditava-se que fosse o local de descanso final de Pachacuti, o governante inca que comandou a construção de Machu Picchu. A cereja do bolo foi que eles também descobriram um tesouro de metais preciosos dentro do mausoléu. Agora, sua empolgação não pôde ser contida. Sem perder tempo, Crespi e Jamin enviaram documentos solicitando permissão para remover as pedras que cobriam a porta e verificar o que havia dentro da caverna. Infelizmente, seu pedido foi negado. As autoridades de Machu Picchu alegaram que remover as pedras comprometeria a integridade de toda a estrutura, o que significava que tudo poderia desabar, e como não estavam dispostos a correr esse risco, a escavação foi encerrada. Número 18. Caixões suspensos de Sagada. Aninhado no coração de Sagada, um pequeno município nas Filipinas, está um espetáculo montanhoso diferente de tudo o que você já viu. Veja, o povo Bontoc Cancanai, que vive na área, tem um costume secular para preservar seus mortos. Em vez de enterrá-los no chão como todos os outros, eles colocam os restos mortais em caixões e depois penduram esses caixões na encosta da montanha. É uma tradição tão enigmática e misteriosa, enraizada tanto na praticidade quanto na espiritualidade. De acordo com as crenças dessas tribos, esses caixões suspensos protegem seus mortos de animais selvagens, ao mesmo tempo em que ajudam os falecidos a ascender à vida após a morte, posicionando-os o mais próximo possível do céu. Em 2015, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente.
131 caixões suspensos, ocultos dentro de cavernas situadas em um penhasco a 330 pés de altura. Através da datação por carbono, determinou-se que os caixões tinham cerca de 1.200 anos. Um mistério que ninguém conseguiu resolver é como esses habitantes antigos conseguiram erguer esses caixões sem qualquer equipamento moderno. Número 17. Montanha de Ouro no Congo. Em fevereiro de 2021, o povo da República Democrática do Congo foi lançado em uma grande euforia depois que uma montanha feita de ouro foi descoberta na remota vila de Luiri, na província de Kivu do Sul. Ninguém sabe exatamente como os moradores conseguiram identificar essa montanha do tesouro, mas assim que todos souberam dela, o local ficou inundado de pessoas usando ferramentas simples. Dezenas de moradores extraíram o solo da montanha e o levaram para suas casas para lavar a sujeira e extrair o ouro. A notícia dessa descoberta surgiu online depois que um jornalista freelancer conhecido como Ahmed Algaba postou um vídeo dos moradores cavando em busca de ouro. Infelizmente, o vídeo também atraiu a atenção do governo, que temia que os recursos naturais pudessem ser explorados por mineradores ilegais. Mas quando você tem uma montanha composta por 60 a 70% de ouro, pode levar um tempo antes que tudo acabe. Apesar desse fato, o governo ainda proibiu a mineração na região, embora algumas pessoas continuem indo até a montanha na tentativa de ganhar um dinheiro rápido. Número 16. Aramumuru, escondido nas encantadoras montanhas do Peru, encontra-se um portal interdimensional esculpido em uma rocha. Este portal supostamente permitia que os antigos sacerdotes incas viajassem para qualquer lugar no reino Inca ou em outras partes do mundo, ou pelo menos é o que diz a lenda. Para a maioria das pessoas, porém, este portal, conhecido como Aramumuru ou La Puerta de Ayumarca, é apenas outro grande edifício feito pelo homem, localizado a cerca de 21 milhas da cidade de Puno, na área sul do distrito de Ilave, na província de Colau. Este enigmático portal tem a forma de um quadrado com cada lado medindo 23 pés. Há também uma forma de T medindo 6 pés e 6 polegadas esculpida nele, que muitos afirmam parecer um buraco de fechadura. Mas, por mais visualmente impressionante que este monumento seja, a lenda por trás dele é ainda mais intrigante. De acordo com os contos épicos contados pelos moradores, quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Império Inca, havia um sacerdote chamado Aramumuru, que pertencia ao Mosteiro dos Sete Raios e era responsável pela cerimônia de iniciação e adoração de Inti, o deus Inca do Sol. A lenda diz que Aramumuru foi quem pegou o disco solar dourado mantido no Templo do Sol em Cusco e fugiu dos guerreiros espanhóis para algum lugar seguro na província de Juli, onde o lago Titicaca flui. Então, ele chegou a esta porta sagrada e colocou o disco solar na porta, usando-o como uma chave. A porta se abriu e ele atravessou o portal antes de desaparecer atrás dele. Essa é a lenda de Aramumuru. Hoje, os moradores ainda reverenciam este lugar como um local sagrado e espiritual, e ainda realizam todos os tipos de rituais na porta de Aramumuru. Número 15. Pedra de Guatapé. À primeira vista pode parecer uma montanha, mas, na realidade é apenas uma rocha de 10 milhões de toneladas conhecida como La Piedra del Penol ou a Pedra de Guatapé. Este incrível monumento está localizado perto da fronteira entre Guatapé e El Penol, em Antioquia, na Colômbia. Erguendo-se a mais de 656 pés acima das planícies circundantes, a Pedra de Guatapé pode ser facilmente vista de longe. A superfície da rocha é quase inteiramente lisa, com uma longa rachadura que vai de cima para baixo em uma das faces. Ao longo dos anos, uma escadaria com 649 degraus foi incorporada à rocha, dando a aparência de um grande ponto segurando a rocha dividida. Agora, sobre a inscrição em um dos lados da rocha, há uma história bastante interessante por trás disso. Veja, certa vez, o povo de Guatapé decidiu marcar a rocha com o nome da cidade, mas enquanto o projeto estava em andamento, os moradores de El Penol, que também reivindicavam a rocha como sua propriedade, começaram a protestar contra a pintura. Não demorou muito para que uma multidão se formasse e o trabalho fosse interrompido, mas não antes que o G e o primeiro traço do U já tivessem sido escritos. Número 14. Pedra de Dacha. Por mais impossível que possa parecer, o que você está vendo é o mapa da Sibéria como era há 3.000 anos, gravado em uma peça de pedra conhecida como Pedra de Dacha. Esta pedra não é apenas um exemplo de engenhosidade antiga, mas também uma máquina do tempo para a era em que este planeta parecia muito diferente do que é hoje. Foi em 21 de julho de 1999 que esta laje de pedra foi descoberta pela primeira vez por arqueólogos da Universidade Estadual de Bashir, que estavam explorando as áreas do leste da Rússia.
Os exploradores ficaram instantaneamente impressionados com o tamanho do mapa de pedra, que mede 147 centímetros de altura, 107 centímetros de largura e 15 centímetros de espessura. Os arqueólogos também notaram que a pedra parecia mostrar um mapa topográfico altamente preciso de Bashir, uma área especial dos Montes Urais. Foi uma descoberta tão surpreendente que muitas pessoas não conseguiam entender como um trabalho tão intrincado poderia ter sido feito sem o uso de ferramentas modernas de cartografia. O que é ainda mais impressionante é o fato de que alguns fósseis muito antigos foram encontrados dentro da pedra. O primeiro foi um Navalobzamuni, que foi determinado ter mais de 500 milhões de anos. O segundo fóssil, Eulofus prps, também foi determinado ter mais de 120 milhões de anos. Então, como esses fósseis antigos foram parar em um mapa de pedra feito há 3.000 anos? Ninguém realmente desvendou essa história ainda. Número 13. Grande Pirâmide de Cholula, na antiga cidade de Puebla, no México, uma enorme montanha dominou a paisagem por séculos, ou pelo menos as pessoas pensavam que era uma montanha, quando na realidade é muito mais do que isso. Veja, quando o explorador espanhol Hernán Cortés desembarcou na antiga cidade, ele a tomou com um punho de ferro, saqueando-a até quase não sobrar ninguém para lutar contra ele. Então, ele construiu uma igreja no topo dessa montanha, uma igreja que ainda está lá até hoje. Desconhecido por todos, a montanha estava na verdade escondendo a maior pirâmide do mundo. Esqueça a Grande Pirâmide de Gizé, esta é muito maior. Para comparação de tamanho, a pirâmide no Egito mede pouco mais de 230 metros na base, com uma altura original de 146 metros, mas mede impressionantes 450 metros na base. Embora a pirâmide de Gizé seja visivelmente mais alta, o tamanho absoluto da pirâmide de Cholula engole o monumento egípcio sem esforço. Toda a pirâmide foi feita de barro, então, com o tempo, ficou coberta de vegetação. Os historiadores acreditam que a construção levou séculos para ser concluída, com cada geração adicionando seu próprio toque e estilo arquitetônico ao monumento. Hoje, é reconhecida como a maior pirâmide do mundo, um monumento tão enorme que foi confundido com uma montanha. Número 12. Sandália romana de 1.700 anos. No outono de 2019, um caminhante estava atravessando os terrenos acidentados das montanhas Jotunheim, no sul da Noruega, quando algo na neve derretida chamou sua atenção. Ao se aproximar, ele percebeu que o objeto intrigante poderia ser um artefato antigo, então chamou alguns arqueólogos que conhecia para verificar. Uma equipe de pesquisadores de uma organização conhecida como Segredos do Gelo logo identificou o objeto misterioso como uma sandália de couro de 1.700 anos atrás, datando de cerca de 300 depois de Cristo. Embora encontrar um sapato no gelo derretido não fosse uma descoberta única, esta em particular se revelou a mais antiga que eles já encontraram. Mas como uma sandália romana chegou às montanhas nevadas da Noruega? Mais importante, como o dono dessa sandália sobreviveu às condições rigorosas deste lugar sem uma cobertura adequada para os pés? Considerando as condições climáticas das montanhas Jotunheim, os arqueólogos acreditam que quem usava essas sandálias deve tê-las acolchoado com pedaços de tecido ou pele de animal, ou teriam sofrido sérias queimaduras de frio. Julgando pela condição em que a sandália romana foi encontrada, os pesquisadores também suspeitaram que a sandália não foi perdida por um caminhante condenado, mas provavelmente descartada após ficar desgastada ou danificada. Número 11. Castelo Capensten. Este misterioso castelo esculpido na lateral de uma montanha suíça é um dos castelos de caverna mais encantadores que você já viu. Ninguém sabe como foi construído e todos os registros de sua construção foram perdidos no tempo ou nunca existiram. Em Waltensburg, na Suíça, você encontrará as ruínas do que antes era uma fortaleza para um conde conhecido como Conde Capensten. Aparentemente, este estranho castelo, situado em uma saliência rochosa, foi construído como uma residência defensiva para o conde e sua família, durante um período de guerra e crise. O castelo da caverna foi projetado para servir como um esconderijo para o conde. Acessar o edifício é uma jornada precária por si só. A única maneira de chegar ao portão do castelo é através de uma perigosa jornada pelo lado mais estreito da montanha, que até recentemente não tinha corrimão. Esse caminho levava ao porão de uma estrutura originalmente de 3 andares, com restos de buracos de vigas e janelas com nichos de assento. Dentro do castelo da caverna, você também encontrará quartos, uma cozinha e depósitos. Não se sabe se essa fortaleza realmente protegeu seus proprietários, pois o nome Capensten logo desapareceu dos livros de história após sua construção, o que significa que eles provavelmente foram eliminados por seus inimigos. Número 10.
Complexo da Montanha Cheyenne. Situado dentro da Montanha Cheyenne no canto sudoeste de Colorado Springs, está um bunker secreto digno de um filme de James Bond. Este é o Complexo da Montanha Cheyenne, a instalação mais segura do mundo. A ideia para este complexo surgiu no final dos anos 1950, quando a Guerra Fria estava no auge e a ameaça de uma guerra nuclear estava em seu ponto mais alto. A instalação foi construída para servir como uma base secreta de operações para o Comando Espacial da Força Aérea, com o NORAD e o Comando Norte dos Estados Unidos. Tornou-se totalmente funcional como o Centro de Operações de Combate do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte em 6 de fevereiro de 1967, e desde então permaneceu como uma das estruturas mais fascinantes já construídas pelos Estados Unidos. Aqui estão algumas coisas que você talvez não saiba sobre este complexo. Primeiro, está localizado sob 600 metros de granito, o que o protege de todos os tipos de ataques imagináveis. A instalação também possui 6 túneis, cada um com cerca de 3 andares de altura. Há uma porta blindada com 1 metro de espessura que se fecha em apenas 45 segundos após a ativação de um fechamento total, e com os recursos da instalação, os residentes podem sobreviver por meses sem ajuda do mundo exterior. Entre 350 e 600 pessoas trabalham nesta instalação todos os dias, então é mais como uma pequena cidade do que uma simples base militar. Se o mundo fosse destruído por um ataque nuclear, este poderia ser um dos muitos bunkers militares abrigando os únicos sobreviventes possíveis. Número 9. Passagem Dyatlov. As trágicas histórias do incidente da passagem Dyatlov são um mistério desconcertante que continua a intrigar arqueólogos e historiadores há décadas. A história é mais ou menos assim. Em 2 de fevereiro de 1959, 9 experientes caminhantes, liderados por um estudante de 23 anos chamado Igor Dyatlov, embarcaram em uma viagem aos Montes Urais, no oeste da Rússia. Uma noite durante a viagem, o grupo decidiu montar acampamento em uma passagem agora conhecida como Passagem Dyatlov, mas, infelizmente, uma avalanche foi desencadeada durante a noite e todos os caminhantes perderam a vida. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Embora não fosse exatamente estranho para caminhantes encontrarem um fim infeliz nesta trilha assustadora, este não foi um incidente comum. Quando os corpos foram encontrados após semanas de busca, eles apresentavam ferimentos bastante bizarros. Um parecia ter mordido parte do próprio nó do dedo, outro tinha o crânio fraturado, outro tinha o pescoço torcido, um estava sem os 2 olhos e outro estava sem a língua. Como era de se esperar, as teorias que surgiram para explicar a misteriosa morte são tão selvagens quanto podem ser, desde alegações de ataque de Yeti até teorias sobre predadores brutais à espreita nos Montes Urais. Historiadores e teóricos da conspiração propuseram várias teorias para explicar o que realmente aconteceu naquele fatídico dia em 1959, mas a verdade permanece evasiva. Número 8. Curtiss C-46. Em 1945, um avião militar C-46 da Segunda Guerra Mundial estava viajando de Kunming, no sul da China, com 13 passageiros. Porém, ao sobrevoar a região montanhosa de Arunachal Pradesh, a aeronave foi engolida por mau tempo e desapareceu misteriosamente. Embora uma equipe de busca tenha sido enviada para localizar o avião, a missão foi eventualmente cancelada devido à natureza precária do terreno. Assim, por 77 anos, a história da aeronave de transporte Curtiss 46 permaneceu uma lenda urbana sem evidências concretas. Isso até 2022, quando um aventureiro americano chamado Clayton Cullis organizou uma expedição extensa para localizar os destroços do avião. A missão foi ousada, pois a montanha era notória por tirar a vida de exploradores que ousavam desbravá-la. Em 2018, um grupo de 3 caçadores lisu morreu de hipotermia enquanto tentava cruzar a montanha. Então, Cullis e sua equipe sabiam que essa poderia ser sua última missão. Mas o corajoso aventureiro não se intimidou com esses desafios, e após semanas de busca, finalmente encontraram os destroços do C-46 enterrados na neve espessa no topo da montanha. Misteriosamente, nenhum vestígio humano foi encontrado dentro ou ao redor do local do acidente, levantando a questão de onde os corpos dos 13 passageiros e tripulantes foram parar. É seguro dizer que parte desse mistério pode nunca ser resolvida. Número 7. Colinas de Nanegat. Esta passagem montanhosa localizada na cordilheira de Western Ghats, entre a costa de Konkan e a antiga cidade de Junar, na Índia, é uma das rotas montanhosas mais perigosas do mundo. Muitos comerciantes eram forçados a viajar por esse caminho com seus elefantes e burros carregados de mercadorias e tesouros, mesmo que a jornada fosse bastante perigosa.
O nome Nanegat se traduz em passagem das moedas e foi dado porque esse caminho servia como um pedágio para coletar taxas dos comerciantes que tentavam cruzar a colina. Como o tráfego aqui era sempre intenso, não demorou muito para que edifícios começassem a surgir nas próprias montanhas para fornecer abrigo e acomodação para os viajantes cansados. Negociantes astutos construíram estalagens nas cavernas, muitas das quais permanecem intactas até hoje. O local também contém muitas das inscrições mais antigas da Índia, datando dos séculos 2 e 1 a.C. Essas inscrições, a maioria das quais são religiosas, ligam-se às deidades védicas e hindus, o que prova ainda mais que os antigos indianos continuaram a praticar suas religiões tradicionais mesmo após o surgimento do hinduísmo. Número 6. Cidade Antiga de Petra. Espalhadas pelo nosso planeta estão cidades perdidas de milhares de anos atrás, como Pompeia, Machu Picchu e, claro, a cidade de Petra, na Jordânia moderna. Esculpida diretamente nas falésias de arenito vermelho, branco, rosa e laranja, a incrível cidade antiga de Petra foi perdida para o resto do mundo por milhares de anos. Historiadores acreditam que foi construída por volta do século 3 a.C. pelos nabateus que esculpiram palácios, templos e enormes estruturas como estas nas falésias de pedra macia. Em vez de serem construídas nas montanhas, as estruturas foram esculpidas das montanhas, muito parecidas com as igrejas de pedra de Lalibela, mencionadas anteriormente neste vídeo. Por muitos anos, a cidade de Petra serviu como uma capital comercial próspera entre 400 a.C. e 106 d.C., mas de repente tudo ficou em silêncio nesta cidade, que gradualmente se tornou desolada. De um centro comercial próspero, a cidade de Petra se transformou silenciosamente em uma peça enigmática da história antiga, uma estrutura que continua a evocar admiração e maravilha. Para honrar seu segredo e legado, a Unesco declarou o Parque Arqueológico de Petra como Patrimônio Mundial em 1985 e, em 2007, ele ocupou seu lugar como uma das novas 7 maravilhas do mundo. Número 5. Crocodilos gigantes. Você sabia que a região montanhosa do nordeste da Colômbia Britânica costumava ser habitada por crocodilos gigantes monstruosos? De acordo com descobertas recentes, arqueólogos acreditam que, há cerca de 82 milhões de anos, uma raça especial de crocodilos, que pode ter sido 2 vezes maior que seus predecessores modernos, dominava essa região. Mas, ao contrário de muitas outras descobertas arqueológicas, nenhum esqueleto ou restos mumificados foram encontrados. Em vez disso, os pesquisadores descobriram marcas de natação feitas quando os crocodilos arrastavam suas garras no fundo lamacento de lagos e canais de rios. Essas marcas de natação estão incrivelmente bem preservadas e algumas mostram detalhes notáveis, como os padrões de escamas nos pés dos crocodilos. Cientistas acreditam que o crocodilo gigante mediu cerca de 12 metros de comprimento e pesava cerca de 5 toneladas, o que significa que provavelmente era um predador de topo temido por todas as criaturas da região. Embora seja difícil determinar o que exatamente foi responsável por sua extinção, os arqueólogos acreditam que as mudanças nas condições climáticas devem ter desempenhado um papel fundamental em eliminar esses crocodilos da árvore da evolução. Número 4. Monte Annapurna. Escalar montanhas é um dos esportes mais perigosos já criados, e todo alpinista entende os riscos associados à atividade. Embora toda montanha carregue um grau de perigo, algumas são mais mortais que outras, como o Monte Annapurna no Nepal. Embora não seja tão alto quanto o Everest, os 8.091 metros de Annapurna ostentam uma taxa de mortalidade mais alta na verdade. Dos 158 alpinistas que tentaram escalar esta montanha, 58 deles nunca completaram a jornada. Travessias difíceis, avalanches e condições meteorológicas terríveis fazem deste local uma armadilha mortal. Mas, apesar dos perigos óbvios, um fluxo incessante de buscadores de adrenalina continua a fluir a montanha em busca de emoção. Hoje, Annapurna está repleta de restos mortais não reclamados de corajosos alpinistas que tentaram superar a montanha mais perigosa do mundo, mas falharam. E o apelo do perigo continua a atrair dezenas de aventureiros todos os anos. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Cientistas perderam a fala quando descobriram isso nas montanhas, estruturas maciças emergindo das paisagens geladas da Antártica. Foi em 1958, quando um grupo de cientistas russos primeiro escalou o lugar mais frio da Terra, a imensa camada de gelo da Antártica, apenas para descobrir uma enorme cadeia de montanhas escondidas sob o gelo. Ninguém sabe como elas foram enterradas no gelo, mas os cientistas acreditam que esta pode ser a maior montanha do nosso planeta. Embora essa afirmação possa ser contestada,
Ela ainda detém o recorde como a montanha menos compreendida já descoberta, o que parece uma descrição bastante precisa. Compartilhe suas opiniões sobre essa incrível descoberta conosco nos comentários. Agora, vamos voltar ao vídeo. Número 3. Sacrifício antigo a Zeus. Em outra descoberta cativante, cientistas desenterraram o que parece ser o esqueleto de um adolescente sacrificado ao deus grego Zeus há cerca de 3.000 anos. Esta cena assombrosa foi escavada em 2016 no Monte Liceu, em Atenas, na Grécia, um lugar outrora venerado como o local de nascimento de Zeus. Os restos do adolescente foram encontrados cuidadosamente escondidos em um altar de cinzas de 30 metros de largura, ao lado de uma plataforma de pedra feita pelo homem. Arqueólogos determinaram que o jovem devia ser um adolescente e muitos acreditam que ele foi escolhido como um sacrifício humano para apaziguar o deus grego antigo. Por muitos séculos, o remoto Monte Liceu foi associado a atividades de culto nefastas, com relatos de sacrifícios humanos e outras práticas ocultas. A lenda diz que o garoto foi sacrificado junto com os animais nesse mesmo altar e toda sua carne foi cozida e comida. Quem participasse dessa festa se transformaria em um lobo por 9 anos. Mas, embora as histórias tenham perdurado por anos, nenhuma evidência real desses sacrifícios foi desenterrada até agora. Felizmente, podemos finalmente ter um vislumbre das práticas dos antigos gregos que viveram nessa região há milhares de anos. Número 2. Esqueletos do Lago Hupkun. Nas altas montanhas do Himalaia, está um lago glacial conhecido como Lago Hupkun. Ele também é conhecido como o Lago Misterioso ou o Lago dos Esqueletos, graças aos centenas de esqueletos humanos que foram encontrados em sua margem. Esses esqueletos misteriosos costumam emergir nos meses de verão, quando o lago derrete, e pode ser um dos locais mais sinistros da Terra. Um ar de mistério também envolve a identidade das pessoas enterradas aqui. Seriam eles soldados da Segunda Guerra Mundial que foram pegos em um desastre natural, exploradores antigos que foram atingidos por uma tempestade de granizo violenta, ou a história é ainda mais sinistra do que essas? Até hoje, os cientistas não chegaram a uma conclusão unânime sobre a origem desses esqueletos, alguns dos quais foram datados de cerca de 800 d.C. Desde que o lago foi redescoberto em 1942, arqueólogos têm explorado o local, recuperando restos humanos, artefatos de madeira, pontas de lança de ferro e chinelos de couro. Mas ninguém pode realmente explicar de onde eles vieram. De acordo com a lenda local, os restos pertenciam à comitiva de um antigo rei chamado Rasa Javali, que viajava pela área com sua esposa grávida, Rani Bampa, juntamente com um grupo de dançarinos. Segundo a história, o grupo estava em uma peregrinação ao santuário de Nanda Devi quando enormes pedras de granizo começaram a cair. Infelizmente, nem o rei, nem sua esposa, nem seus homens conseguiram sair do vale vivos e seus corpos foram enterrados para sempre no Lago Hupkun. Número 1. Templo budista no topo da montanha. Um dos mais incríveis cenários naturais da China é esta deslumbrante montanha conhecida como Monte Fanjin. Localizado na província oriental de Guizhou, na China, o Monte Fanjin se eleva a cerca de 2.564 metros acima do nível do mar e está completamente coberto por uma densa floresta, lar de árvores de abeto e macacos dourados. Nessa estrutura solitária você encontrará um templo budista que desafia toda a lógica. Os budistas há muito consideram a montanha um local sagrado e tranquilo, começando na dinastia Tang. À medida que a dinastia Tang deu lugar à dinastia Ming, 48 templos budistas foram construídos nesta montanha e monges que buscavam um novo nível de iluminação arriscavam a jornada até a intimidante montanha, ascendendo tanto no reino físico quanto no espiritual. Infelizmente, muitos desses templos foram destruídos há muito tempo, mas em 2010, a história desta montanha foi revivida. Foi nessa época que o governo abriu o Parque Cultural Budista de Fanjinjan, apresentando um salão dourado que abriga uma das maiores estátuas de ouro do mundo, uma estátua de 16 metros de comprimento do Buda Maitreya. Obrigado pela sua companhia, aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.